Estou aqui com a Stephanie Freitas, nossa diretora de jornalismo. Olá. E com um convidado especial, vou deixar que você apresente ele, Stephanie. Deputado, tudo bem? Tudo É o bem? deputado Coronel Assis, relator dessa PEC que trata da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Está ao vivo conosco aqui no Rede TV Notícias. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tá ouvindo a Stephanie também? Deixa eu testar, né? Vamos lá. Oi, deputado, me ouve bem? Estou ouvindo os dois, perfeitamente. Então tá bom. Perfeito. Podemos começar? Você das honras. Deputado, vamos lá. Uma pergunta para a gente abrir. Essa pauta, ela está em andamento, né, em outras instâncias desde 2015. Eu gostaria de entender o que fez vocês pautarem novamente essa pauta em um ano eleitoral. Governistas dizem que é uma pauta eleitoral. Como que o senhor se defende, enfim? Não, na verdade não existe defesa. Eles estão tentando pautar na narrativa e não cola. Uma vez que essa mesma pauta, né, esse assunto, ele já estava presente na PEC da Segurança Pública, que foi muito bem relatada pelo deputado Mendonça Filho, e foi feito um acordo justamente, né, por parte do governo que jogou, né, todas as suas fichas para retirar essa matéria da pauta da PEC da Segurança Pública, e a partir daí foi falado que ela seria tratada em uma PEC específica. Essa PEC ela já estava tramitando na CCJ. Eu já era o relator disso há quase um ano e meio, e nós lutando aí para poder pautar, para poder fazer as audiências públicas, ouvir as pessoas lá no estado, aqui, né, em Brasília. E, a partir dessa data, nós conseguimos aí começar esses trabalhos para poder promover essas discussões. Então, na verdade, a esquerda, mais uma vez, tenta implantar uma narrativa dizendo que é uma pauta eleitoreira, que é isso, que é aquilo, mas é tudo mentira, né? É tudo conversa fiada. E, lógico, né, nós falamos que essa pauta ela já tramitou aqui na PEC 171 de 93, que foi aprovada na Câmara, foi para o Senado, mas ela está arquivada por decurso de prazo, né? Então, nós precisávamos, sim, de uma nova iniciativa, né? E essa iniciativa fazer todo o caminho legislativo para que pudesse ser votada lá no plenário e, quem sabe, depois ir para o Senado da República. William Cury falando, a gente entende que tem uma demanda da sociedade pela redução da maioridade penal, pela própria percepção que a gente tem no dia a dia da segurança pública. Porém, do que adianta você reduzir de 18 para 16 se chegar nos 16 e falar, não, tem que reduzir agora para 14, porque crianças de 14 ou 12 anos estão cometendo crime. Então eu queria entender quais são os critérios e os estudos que vocês analisaram para entender que, de fato, reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos vai resolver, ou pelo menos melhorar, o problema da criminalidade. Com certeza vai melhorar, né? E como você mesmo disse, não é uma pauta de partido A, B ou C. Isso é uma cobrança da sociedade brasileira que não aguenta mais ver impunidade, né? E assim, se a gente pegar a sugestão de texto que colocamos, né, na nossa emenda, né, saneadora dentro do texto, é justamente uma redução parcial para crimes hediondos, homicídios dolosos e lesão corporal seguida de morte, né? Ou seja, você tem uma redução parcial, mas uma redução que entrega para a sociedade essa resposta a esse sentimento de impunidade que eles se encontram. E claro, né, nós nos baseamos em estudos também, né, estudos, né, que dizem respeito, por exemplo, né, que foi feito no Rio de Janeiro no ano 2016, 2017, dão conta que, a partir dos 18 anos, a incidência, né, de jovens infratores que cometem o crime de homicídio cai vertiginosamente para casa de 60%. Né? Isso é muito considerável. Então, por isso, né, foi dada a ênfase justamente nos crimes dolosos contra a vida e nos crimes hediondos. Né? É inadmissível achar que no Brasil, no momento de hoje, né, você não possa punir, né, esses jovens de 16, 17 anos. Imagine você, se você tem, né, um crime, como aconteceu lá da morte do menino João Hélio, não sei se vocês se lembram, lá no Rio de Janeiro, que foi arrastado pelas ruas da cidade, preso, né, a um cinto, né, de segurança, porque a sua mãe não conseguiu retirar do veículo na hora que os criminosos... E lá nós temos criminosos maiores e criminosos menores. E isso, com certeza,
dá aí um sentimento de impunidade. Você tem o mesmo crime, dois tratamentos. Eu tenho certeza que a sociedade brasileira, ela clama por essa resposta. Então, claro que a Câmara dos Deputados está discutindo isso, como eu disse, isso aqui é o primeiro passo, né? Nós estamos discutindo a admissibilidade da PEC. A partir daí vai ser nomeada uma comissão especial e nessa comissão especial vai se fechar todo um texto, né, a bom termo, no sentido de podermos aí entregar algo que seja crível, né, e que seja eficaz para ajudar no combate à impunidade e na segurança pública brasileira. Deputado? Stephanie, vamos lá. Especialistas afirmam que essa decisão, essa medida, ela pode superlotar presídios e, além disso, aproximar esses jovens do crime organizado. Como resolver isso? Como garantir que isso não vai acontecer? Principalmente o encontro desses jovens com crime organizado e garantir que o crime organizado não vai recrutar esses jovens dentro dos presídios. Claro. Talvez esses especialistas eles precisam ter um pouco mais de ciência da que nós colocamos. Na proposta que nós colocamos no texto, né, que com certeza vai ser analisado e fechado na comissão especial, esses jovens de 16, 17 anos que cometem esses tipos de crimes, eles não seriam colocados juntos com outros criminosos que já estão no sistema penitenciário. Tampouco permaneceriam também junto de outros, né, menores infratores que cometeram atos infracionais não caracterizados nesses parâmetros estabelecidos dessa nova legislação. Então, isso assegura o direito à proteção desse jovem e, com certeza, eu entendo que também com certeza, plausível que façamos. Agora, dizer aqui que o crime organizado, que as facções criminosas não recrutam e não aliciam esse mesmo jovem, primeiro, nas ruas, e depois, quando ele está dentro do sistema socioeducativo, isso é uma ingenuidade. Isso aí é achar que o povo brasileiro talvez não saiba ou não conheça um pouquinho do modus operandi dessas facções que estão dominando o nosso país. Volto a dizer, nós temos 88 facções em todo o país, de sul a norte, de leste a oeste, desde a exploração dos recursos ilícitos, da tráfico de drogas, tráfico de armas, até mesmo, né, agora no narco-garimpo, né, a exploração ilegal lá no norte do estado, no noroeste do país. Deputado, eu trabalhei com um jornalista que dizia que criminoso no Brasil não tem passagem. Ele tem passagem, mas não tem ficagem no sistema, né? Porque o sistema não mantém o criminoso preso. Só que tem dados que mostram que a ressocialização entre os menores infratores que ficam, por exemplo, aqui em São Paulo, na Fundação Casa, é maior do que quem vai para um sistema penal adulto. Se você baixar a linha de corte e colocar 16 anos no sistema penal adulto, você vai estar colocando ele nesse índice de menor ressocialização. E, no entanto, adulto também não fica preso. O que muda, então, você reduzir a maioridade penal para 16 anos? Não, mas essa discussão nós já encerramos, né? Porque eu já expliquei que ele não vai para o sistema penitenciário adulto, né? Ele vai permanecer separado desse criminoso adulto lá do sistema penitenciário e também separado do menor que cometeu um ato infracional, ou num bloco, ou num raio ali dentro do sistema socioeducativo, cumprindo a pena como se adulto fosse. E claro, você tem toda a razão. Na verdade, eu vou mais além. No Brasil, para você ficar preso, para você estar preso no Brasil hoje, você tem que ter uma ficha corrida extensa, gigantesca, várias passagens, vários processos, para ter uma condenação para você ir para a cadeia. Porque, infelizmente, hoje vivemos a política do desencarceramento. Quem não conhece o programa Pena Justa, que mais poderia se chamar Meu Bandido Minha Vida. Então, com certeza, eu acredito que essa medida é uma medida que vem para colaborar dentro dessa temática geral que é a segurança pública no país, que com certeza está extremamente defasado. O sistema de justiça criminal foi desmontado durante anos em nosso país e, claro, que isso é um primeiro passo. E a questão de você poder ter, né, essa situação de você ter uma punição mais severa para determinados crimes praticados por jovens de 16, 17 anos, com certeza vai inibir a prática de crime, sim. É aquela velha história. Por que é que você não coloca o dedo na tomada? Porque dá choque, meu amigo. Por isso.
Uma outra preocupação que já foi levantada sobre essa pauta é como garantir que essas medidas serão adotadas também para os filhos dos ricos que cometerem crimes, não só para os adolescentes e para os jovens que são pobres Claro, eu e da acho que, periferia. na verdade, isso é um esperneio, né, ideológico que, com certeza, a esquerda brasileira tenta também provocar essa narrativa, mas eu tenho plena convicção daquela pesquisa que foi publicada há semanas atrás, onde de cada 10 brasileiros, 9 são a favor da redução da maioridade penal, porque entendem, com certeza, esse criminoso, esse jovem de 16, 17 anos que comete crime, ele não está só, né, dentro das comunidades, dentro dos bairros periféricos. Eu vim de um bairro periférico, cresci num bairro onde nem asfalto tinha, né? E claro que tem muita gente que é honesta e com certeza não é só de lá esse criminoso. Isso é uma falácia e eu tenho plena convicção que o sistema, né, vai trabalhar para poder, né, colocar essas medidas para quem comete esse tipo de crime. Fora isso, é esperneio ideológico, é conversa para tentar protelar, para impedir esse avanço, essa inovação jurídica, eles já, com certeza, nem estariam aviltando essas situações. Deputado, o senhor disse que não que é uma demanda da sociedade, até por isso não é uma pauta de partido nem de ideologia. Eu gostaria de saber, então, quais são os partidos da esquerda que já entraram no acordo e estarão com vocês nessa votação que vai acontecer na Câmara. Não, na verdade, nenhum deles aqui querem fazer acordo, não querem votar, mas por quê? Quer dizer, minto, né? Se você pegar a votação dos requerimentos de obstrução da última sessão, não, da penúltima sessão, que essa aqui foi a última, né? Da penúltima, nós temos ali discursos, né, de deputados do PT, né, e eles não votaram no requerimento. Por quê? Porque, com certeza, vai ficar a assinatura, a impressão digital do parlamentar nos requerimentos de obstrução, para que seja obstruída ou para que ela não seja obstruída. E isso vai trazer um impacto eleitoreiro para eles também, com certeza. Por quê? Como eu disse, não é uma pauta de esquerda nem de direita. 81% dos entrevistados naquela pesquisa que eu citei de semanas atrás são eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva. Logo, né, eles também querem isso. Por quê? Porque a vítima da violência social, a vítima do que está acontecendo no Brasil hoje, não tem cor, não tem credo, não tem raça e não tem legenda partidária. Deputado, para que o nosso público entenda, como que essa pauta deve avançar no Congresso nos próximos dias? Exato. Nós estávamos agora, né, começamos as discussões da matéria, né, em questão sobre a questão da admissibilidade da PEC, se ela é admissível, se ela não é admissível. Nós, né, já temos 3 parlamentares que são contra, que já se manifestaram, 3 a favor, que são a favor, que já se manifestaram. A partir de amanhã, às 10 horas da manhã, está marcada uma nova sessão. Nós teremos aí aproximadamente mais 2 de cada lado se manifestando também. A partir daí, nós iremos analisar um requerimento de encerramento da discussão e de votação da questão da admissibilidade, né? E dando isso, ela admitida, ela volta para a mesa diretora da casa, onde Hugo Mota deve despachar de punho a instauração de uma comissão especial, que será presidida por um deputado, relatada por um outro deputado e também formada por outros membros parlamentares, a favor, contra, e esses irão trabalhar para a construção de um texto, né, que seja aí, né, coerente entre esses membros aí para ser apresentado lá no plenário da Câmara. Apresentado no plenário da Câmara, ainda cabe algumas emendas de plenário que serão analisados, uns destaques também, ou alguma emenda que vai incluir ou retirar coisas do texto que for aprovado na comissão especial. A partir daí, aprovada na Câmara, ela desce para o Senado de novo. Roguemos e oremos, né, para que o Senado não deixe arquivá-la por recurso de prazo novamente, como fez com a outra. O senhor acredita que esse momento ele beneficia a tramitação desse tema que é popular, assim como foi a redução da jornada de trabalho? A gente está quase às vésperas da eleição, então isso pode facilitar uma aprovação também dessa demanda, dessa PEC?
Eu acredito que temos, sim, possibilidades reais da aprovação dessa PEC no plenário da Casa. Existe essa tratativa que foi feita lá atrás na PEC da Segurança Pública, onde o próprio presidente se comprometeu de poder pautar isso e discutir esse assunto através desse caminho legislativo que está acontecendo agora. E a gente vai torcer para que isso seja concretizado e que a gente possa entregar isso também ao povo brasileiro e contar que o Senado também possa tramitar de maneira que possa promulgar essa mudança ou não lá por parte do Senado. Deputado, mais uma pergunta. Em conversa com especialistas, também deputados do PT e do PSOL, uma frase que eu ouvi muito é que é uma solução fácil para um problema que é muito complexo. Como que o senhor responde a essa afirmação? Eu respondo da mesma forma, né? Parece que a gente está vivendo um mundo de aviltações, né? Parece simplório, né? Mas a gente vai falar assim, como é que você vai reduzir o índice de homicídio em uma determinada região, meus amigos? Simples, prendendo quem mata, né? Então, como é que nós, né, vamos reduzir o índice de crimes para jovens de 16 e 17 anos? Com internação de 1 ano, 2 anos, 6 meses? Não, é prendendo ele para que ele possa sentir o peso da mão do Estado e que isso, né, que essa punição, ela sirva de exemplo a outros jovens, a outras pessoas que não vão querer quebrar o contrato social e cometer crimes que vão de encontro a todo esse ordenamento jurídico pactuado por uma sociedade. Fora isso, é conversa fiada, é aviltação, mentira de um povo que quer enganar o eleitor, dizendo complexo, tudo é difícil, tudo é fácil. Mas talvez, né, fácil seria colocar 20 bilhões no meio, né, uma empresa falida que só traz prejuízo ao Brasil, sendo que 20 bilhões iríamos aí brincando por baixo, 30 presídios de segurança máxima, com 250 vagas cada uma, e mais por 8 anos esses presídios custeados de 20 bilhões. Eu vou encerrar, até porque tá travando aqui Bastante. pouquinho o vídeo. Vou tentar só fazer mais uma. Tá ruim a e aí a internet, gente encerra. né? Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas Tá tá bom. ruim a Porque deu internet. para ouvir o áudio. Deputado Nicolas Ferreira, defendendo a redução da maioridade penal, falou que Cuba tem a maioridade penal em 16 anos. Cuba é exemplo agora na segurança pública, então, para defender a redução da maioridade penal? Não, na verdade, ele não quis dizer esse exemplo. Porque de que países que os nossos colegas aqui da extrema esquerda defendem, né, ferrenhamente aqui, como Cuba, como China, como a do Norte, Rússia, que são partidos onde originou a doutrina da esquerda, tem a redução da maioridade penal, né? Então, se para lá serve, para cá não serve, né? Então é isso que ele quis dizer. Não quis dizer que lá, exemplo de porque para mim lá é exemplo, né? Com todo respeito, se fosse bom, o cubano ficava lá, não ia para os Estados Unidos, não vinha para o Brasil, tá a vida, né? Tá bom. Então eu vou agradecer, até porque a ligação já não está mais colaborando, mas colaborou na maior parte do tempo. Eu agradeço o Coronel Assis, do PL, falando conosco, que é o relator dessa PEC da redução da maioridade penal. Agradeço. Obrigado. Obrigado, um forte abraço.